O trabalho e a vida nas cidades industriais do século XX. Como o avanço da indústria se manifestou nas principais cidades industriais da Europa do século XX. Se você caiu aqui de paraquedas, aviso que você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, que é estudante, como uma ferramenta de estudo e pesquisa. Tá? Ao longo do nosso módulo de História, já percorremos aí uma longa jornada, né? Desde a pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, e estamos chegando aí ao período contemporâneo. Né? É o século XX, já houve as grandes navegações, o continente americano ele já está bem desenvolvido com o processo da colonização. Já passamos a primeira revolução industrial, estamos na segunda revolução industrial e no meio do avanço tecnológico da segunda revolução industrial e a intensificação das produções e do conhecimento científico, ocorre também a organização do trabalho. Não que essa organização ela nunca existisse, mas agora essa organização do trabalho, essa organização social, essa geografia bem destacada, o que é aristocracia, o que é burguesia, o que é operário, o que é proletariado, ela está bem visível e bem distinta. Né? E essa organização ela também vai ter um viés burocrático e jurídico. Então, as condições de trabalho durante a segunda revolução industrial, nota-se que a industrialização ela gerou riquezas, gerou ascensão social, algo que na Idade Média não existia, mas também gerou mais miséria, mais pobreza, mais marginalização, junto com todo esse avanço e também com o desenvolvimento urbano. Tá? Então, durante a segunda revolução industrial, as novas fábricas que surgiram expandiram sua capacidade de produção, diversificavam suas atividades, atraindo fluxo crescente de trabalhadores para as cidades. Contudo, mesmo com todos os avanços tecnológicos aplicados à produção industrial, que permitiram elevar a produtividade e os lucros, os operários eles continuaram trabalhando em condição precária e sem nenhuma proteção legal. Tá? Existia o poder judicial para defender a propriedade privada, para defender os interesses da burguesia e para defender o patronado. Tá? Então, essa organização social e essa organização trabalhista ela ainda está engatinhando. O trabalhador que ele era um artesão, que ele era um agricultor, que ele perde suas terras para o confinamento da produção, ele ainda não entende de lei trabalhista, ele ainda não entende de condições favoráveis para o trabalho. Então é todo um processo de construção. Era comum a presença de crianças nas atividades fabris, trabalhando até a exaustão em jornadas que podiam chegar a 16 horas diárias. Alguns menores começavam a trabalhar aos 6 anos de idade e recebiam cerca de um quarto do salário pago aos homens adultos. Relatos do período mostram ainda que as crianças trabalhadoras elas eram castigadas por dormir durante o trabalho ou por não darem conta das tarefas exigidas pela produção. Então não tinha lei que defendesse o trabalhador. Na Alemanha, na Grã-Bretanha e outros países da Europa, o avanço da industrialização ele foi acompanhado nos campos pela dissolução do regime de terras comunais e pela mecanização das técnicas de cultivo, processo que favoreceu os grandes proprietários rurais e uma nascente burguesia agrária, com recursos suficientes para investir em modernização capitalista.
A situação dos pequenos proprietários se agravou com a primeira grande crise econômica do capitalismo, que ocorreu entre os anos de 1873 e 1896, o que provocou a queda generalizada dos preços dos produtos agrícolas. Repelidos da zona rural, milhões de camponeses e assalariados se dirigiram para as cidades em busca de trabalho nas fábricas e nos serviços. O acelerado êxodo rural transformou a paisagem de muitas cidades europeias. Surgiram nesse período as vilas operárias. Nessas vilas, as habitações eram pequenas e padronizadas, e cada uma delas geralmente abrigavam várias famílias de operários. As condições de alimentação e higiene nesses locais eram muito ruins. Um exemplo de um testemunho da época, né? Que diz o seguinte: uma massa de casas de 3 e 4 andares, construídas sem planejamento, em ruas estreitas, sinuosas e sujas, abriga parte da população operária. Nas ruas, um mercado de legumes e frutas de má qualidade se espalha, reduzindo o espaço para os passantes. Nas casas, até os porões são utilizados como lugar de morar, e em toda parte acumula-se detritos e água suja. A expansão dessas vilas, em muitos casos, deu origem de bairros operários, e dessa forma se estabelecia nas cidades industriais uma divisão geográfica entre a pobreza e a riqueza, entre bairros habitados pelos trabalhadores e por setores miseráveis e os destinados à aristocracia e à burguesia. Temos aqui ao lado duas imagens, dois exemplos, né, de vilas operárias, e observe que era tudo muito saturado. Transformação dos centros urbanos. O avanço da industrialização, a modernização da agricultura e a expansão das áreas agrícolas no globo possibilitaram um grande crescimento populacional. Nas principais capitais europeias, o acelerado processo de urbanização levou ao surgimento das primeiras metrópoles. Cidades como Paris e Londres passaram a ter mais de 1 milhão de habitantes. Parte dessa população, principalmente a classe trabalhadora mais pobre, foi deslocada do centro para as periferias das capitais, que se transformaram em bolsões de pobreza. E o que aconteceu com várias áreas centrais dessas metrópoles. O centro de Paris, por exemplo, entre os anos de 1860 e 1870, foi objeto de uma reforma radical, promovido pela modernização e o embelezamento urbano. Além de revitalizar as cidades, dificultou a formação de barricadas operárias e facilitou a ação repressiva da polícia. Porque o trabalhador desse período, apesar dele não ter leis protecionistas ao trabalho, mas ele se rebelava, tá, contra aquele regime exploratório. E era um problema, principalmente na França. A França, que é o berço da Revolução Trabalhadora, essa Revolução Camponesa, né? Então, eles entendiam de direitos, de humanismo, e aquilo ali era uma condição desumana. Então, são os que mais vão se rebelar contra esse regime. Para a equipe de engenheiros e arquitetos responsáveis pela reforma, o arranjo do meio urbano deveria ser racionalizado, tendo como objetivo facilitar a circulação na cidade, mesmo em prejuízo das construções históricas. Assim, cerca de 50 quilômetros de ruas da antiga cidade medieval, especialmente aquelas situadas próximas ao rio Sena, foram demolidas. Cidades como Londres, Viena, Berlim, Nova York, Chicago também tiveram suas regiões centrais remodeladas no mesmo período, além de ter como objetivo acomodar a população em crescimento. As reformas e o embelezamento urbano servia também para exibir a grandeza dos países no contexto de disputa entre as principais potências. Então, valeria a pena se investir nos grandes centros para mostrar aos grandes países, né, as potências mundiais da Europa, quem era o mais próximo, o mais próspero, quem era o mais desenvolvido, quem tinha os melhores recursos, né? Então, foi uma disputa muito grande. As migrações ultramarinas, que foi o processo de deslocamento humano,
pelo mar, isso não é a questão da escravidão, tá? Porque todo formador de opinião, todo aquilo que manipula o sistema, ele sempre vai precisar de uma mão de obra submissa, que é a base de todo o sistema. Então, no período colonial, essa base era o escravo, só que agora, como a escravidão ela foi abolida, então agora precisamos de trabalhadores assalariados. Então, ele não poderia vir para a América à força. Ele teria que ser incentivado, ele teria que ser convidado a vir trabalhar no continente americano com facilidades, com distribuição de terra e a possibilidade de ascender socialmente. Isso na teoria parecia um sonho para muita gente, mas que na prática ela era muito mais dolorosa, tá? O processo de industrialização e a intensa urbanização nas condições em que ocorreram produziram também efeitos negativos. A concentração populacional nas cidades industriais europeias, a redução da oferta de emprego gerada pela crescente inovação tecnológica e os baixos salários pagos aos trabalhadores tiveram como resultado o crescimento da miséria e da criminalidade. Uma válvula de escape para esse quadro de exploração social foi a migração. Entre 1800 e 1930, perto de 45 milhões de pessoas do norte, do centro, do leste, do sul da Europa abandonaram seus países para tentar uma vida melhor nos países do além-mar. A América foi o continente que mais recebeu imigrantes europeus. A maioria dos imigrantes eram jovens, com pouca experiência no trabalho industrial e que se viam atraídos pela possibilidade de construir propriedades ou iniciar empreendimentos comerciais com o esforço do seu trabalho. O passo seguinte seria retornar enriquecidos ao seu país de origem ou retirar de lá as famílias que tinham ficado. Sonho que poucos realizaram. A maior parte desses imigrados teve como destino o trabalho nas lavouras, nas minas, nas siderúrgicas, na construção de ferrovias, sempre em condições muito penosas. A imigração europeia para os Estados Unidos, por exemplo, chegou a quase 35 milhões de pessoas entre 1800 e as primeiras décadas do século XX. O governo norte-americano incentivou a imigração com o objetivo de colonizar as terras do oeste, que eram habitadas pelos nativos, expandindo as fronteiras do país. Isso nós já vimos lá na Guerra de Secessão. Além disso, a imigração era garantia de mão de obra oportuna, abundante, barata. Isso tudo servia para impulsionar a industrialização norte-americana. Os Estados Unidos não receberam somente europeus. Em 1876, por exemplo, a população chinesa constituía 25% dos estrangeiros e no estado da Califórnia, atraídos pela ideia que estavam se dirigindo para o país das oportunidades, né? Então, essa questão da imigração, ela é necessária, porque faltava, o que sobrava de mão de obra ociosa lá na Europa, faltava aqui na América, que estava principalmente nos Estados Unidos, que estava em desenvolvimento, né? Como eu digo, o escravo do período colonial, ele permanece escravo. A diferença é que agora ele é um escravo assalariado. Finalizando mais uma videoaula, dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva, não lhe custa nada. É uma forma de você motivar aqui o nosso trabalho de utilidade pública. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você que pensa diferente.